Boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Evelyn Tanhotti, eu faço parte, né, ali do grupo das meninas da URGS e juntos, né, estamos construindo a nossa oficina de educação alimentar e nutricional. O nosso tema de hoje é o quarto encontro, né, mas eu gostaria de lembrar que na segunda do dia 27/3, que é o nosso último encontro, ele será presencial onde a gente vai estar fazendo, né, a troca de ideias, de receitas e vamos estar conversando no mesmo lugar às 2 horas, certo? Bom, então conforme era do interesse de vocês, né, que a gente fez aquele diagnóstico lá no início das oficinas, hoje nós vamos falar sobre doenças crônicas e alimentação saudável. E nada melhor do que a gente começar pela definição, né? O que são doenças crônicas? Segundo a portaria do Ministério da Saúde de 2014, que redefine então a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no SUS, ele vai dizer que as doenças crônicas são aquelas que apresentam início gradual com duração longa ou incerta, que em geral apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que usualmente não leva à cura. Então, talvez, né, a gente não conheça todas as palavras aqui que está na definição, mas na prática a gente conhece, né, as doenças crônicas, assim, ou conhece alguém que teve, por uma característica da doença crônica de ser uma doença prolongada, né? E aí aqui eu separei para nós as 10 principais doenças crônicas no Brasil, né? Então, diabetes, hipertensão, obesidade, asma, câncer, depressão, acidente vascular cerebral, né? Alzheimer, mal de Parkinson e doença pulmonar. Aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o top 3 das doenças crônicas no Brasil, que é diabetes, hipertensão e obesidade. A diabetes, então, né, é caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no sangue, né? Porque a insulina, que é o hormônio que faz com que a glicose entre na célula, para que a gente transforme essa glicose vinda da nossa dieta em energia, essa insulina ela acaba sendo insuficiente, né? Ela é produzida no pâncreas e ela acaba tendo uma produção insuficiente ou até mesmo não sendo produzida. E isso faz com que essa glicose ela não entre na célula e ela fique acumulada no sangue, né? Então aí essa pessoa ela vai ter uma alta glicemia, né? A diabetes atualmente acomete 7,7% da população aqui no Brasil. A hipertensão, então, ela se dá pelo aumento da pressão arterial que o sangue exerce nos vasos sanguíneos ao circular pelas artérias do corpo. O sangue, né, naturalmente, ele exerce uma pressão, né, pela velocidade, pela força que passa nos vasos sanguíneos. Mas por diversos fatores, essa pressão ela pode estar elevada, né, gerando hipertensão, que vai dar diversas complicações, né, bombeamento do coração, enfim, a gente tem algumas complicações aí. E essa doença ela atinge 24% da população brasileira. Também é um número bem alto. Aí a gente tem a obesidade, né, que se trata do acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo, sendo fator de risco para outras diversas doenças, especialmente a hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, né? Que é aquela que a gente tem resistência à insulina. Então, mesmo que o hormônio seja produzido, ele não consegue atuar diretamente. É importante, né, ver que a obesidade, por exemplo, né, esse acúmulo de gordura no corpo, a gente pode ter acúmulo de placas de gordura, por exemplo, nos vasos sanguíneos. E aí o sangue ele acaba tendo esse impedimento, né, por ter as gorduras aumentando a hipertensão, aumentando a pressão do sangue, por exemplo. Né? E isso pode levar até a um infarto pelo sangue, por exemplo, não chegar corretamente ou com a pressão correta no coração, né? Não conseguir irrigar todos os órgãos, todas as células. Então, a obesidade, a gente já percebe que ela é um fator de risco para diversas outras doenças, né? E ela atinge cerca de 18 milhões de brasileiros. E, infelizmente, a obesidade, ela vem crescendo cada vez mais no Brasil por esse perfil que tem mudado, né?
perfil da alimentação, que hoje, pelo tempo, pela correria, acaba se consumindo muito mais alimentos ultraprocessados, né? Que são um fator de risco para obesidade. Então, o que todas, né? O que essas doenças que a gente viu um pouquinho têm em comum? Claro, pela própria definição, a gente viu que as doenças crônicas, elas são doenças multifatoriais, né? Então, aqui não era o nosso objetivo falar cada detalhe da doença, né? Mas era a gente ter uma ideia mesmo do pouquinho de como funciona, né? E a gente viu que o que elas têm em comum é que elas estão associadas diretamente à alimentação. Então, ela tem uma relação com o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, de sódio e de açúcar. Então, a gente tendo uma alimentação saudável, a gente pode reduzir os fatores de riscos para essa doença, né? Então, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, porque, entre diversas características, eles trazem a composição nutricional desbalanceada do alimento e o consumo excessivo de calorias, que a gente vai ver um pouquinho. A composição nutricional desbalanceada, então, ela se dá, por exemplo, pelo alto teor de sódio, com o objetivo de fazer com que o alimento ele dure mais tempo, né? Então a gente sabe que o sódio ele conserva o alimento e por isso eles são adicionados em quantidades excessivas nos alimentos ultraprocessados. E também para mascarar, né, um pouquinho do sabor desses alimentos, porque os ultraprocessados, né, na indústria, eles vão adicionar diversas substâncias, né? Que algumas, por fim, não são agradáveis ao nosso paladar, mas para que a gente consuma é adicionado mais sódio ainda para ressaltar outros tipos de sabores, né? A adição, então, de gorduras com o objetivo de fazer com que o alimento não sofra uma oxidação, né, tão rápida. E a oxidação de um alimento ele faz com que aquele alimento ele tenha sabores e odores indesejáveis, né? Que não é o que se quer. Então é adicionado gorduras para evitar essa oxidação. Porém, essas gorduras que elas são adicionadas, elas podem levar à obstrução das artérias, né? Que conduzem o nosso sangue pelo corpo. Que é aquele caso, como eu dei o exemplo, né, ali na obesidade, de ter essas gorduras, por exemplo, nas artérias, fazendo com que a passagem do sangue seja prejudicada. O acúmulo dessa gordura, né? E são alimentos também que são pobres em fibras, as quais são essenciais para a prevenção de doenças do coração, de diabetes e alguns tipos de câncer também. Então, são alimentos pobres em vitaminas e minerais e outras substâncias. As fibras, elas são muito importantes porque elas diminuem a absorção do colesterol, de gorduras e de açúcares. E as fibras, elas também causam uma sensação de saciedade, porque elas ficam mais tempo no estômago, né? Então a gente se sente mais saciado e, por fim, acaba consumindo menos, né? Não come tanto. Esses alimentos, né, ultraprocessados, por ser o inverso, não ter a presença de fibras, a gente acaba comendo eles muito mais, né? E nunca se sente saciado. Aumenta mais ainda as gorduras, o sódio, né? E ainda a gente acaba não tendo a nutrição correta. Também tem o consumo excessivo de calorias, porque esses alimentos, eles têm alto teor calórico, né? Então a gente acaba ingerindo mais caloria do que a gente precisa, né? E aí a gente acaba não gastando essas calorias e estocando no corpo, sendo de novo um fator de risco, né, para a obesidade. Então, juntamente com a alimentação saudável, é essencial que a gente tenha hábitos saudáveis para tanto prevenir essas doenças, como fazer o controle também dessas doenças, né? Então, todo o processo é importante. Ainda que a pessoa pode ter uma doença crônica, é importante que ela controle essa doença crônica, né? Principalmente através da dieta e de hábitos. Então, praticar atividades físicas diariamente, né? No mínimo 30 minutos e a gente sabe que às vezes é difícil, o tempo, ou até mesmo a motivação, né? A motivação é um grande fator para que a gente consiga mudar os nossos hábitos. É o principal fator, né? O primeiro. Então a gente pode aproveitar, por exemplo, esse grupo, né, que a gente está aqui conversando, marcar uma caminhada, uma atividade física que todo mundo ache legal, né? No final do dia, talvez que é menos quente.
Mas daí em grupo a gente se sente mais motivado, né? Sempre tem alguém do grupo mais motivado e aí a gente pode fazer atividade física, né? Então é legal também pensar isso, que bom que já tem esse grupo. Planejar e preparar refeições saudáveis, né, de preferência in natura e minimamente processados, por a gente saber que os in naturas eles conservam esses nutrientes, essas vitaminas, né, dos alimentos. E aí isso envolve um planejamento alimentar, né? Então, se a sua rotina, por exemplo, ela é muito corrida, talvez separar um dia, um final de semana mais tranquilo para fazer o preparo desses alimentos e dá para congelar e ir consumindo durante a semana, né? Para evitar que se compre alimentos na rua, ultraprocessados, esses fast foods, né? Que a gente sabe que tem todas essas adições, né? Que não são saudáveis. Prefiro, então, grãos integrais, alimentos integrais e fontes de fibras, né, na medida do possível, por aquilo que eu mencionei, né, da importância das fibras no nosso corpo, aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, para que a gente tenha um prato, né, bem colorido, isso é bem importante. E aí, eu gostaria de lembrar que a gente já teve um encontro sobre isso, falando sobre as vitaminas, né, que nós podemos encontrar nesses alimentos. E aí, quem não lembra, né, pode pegar o link ali no grupo, dar uma relembrada, né? Talvez surjam dúvidas novas também. Mas é importante consumir esses alimentos porque a gente sabe que ali a gente encontra vitaminas, né? E que são essenciais para o corpo. Evitar alimentos ricos em sódios, né? Que são os alimentos embutidos. Talvez esse nome não seja tão popular no nosso dia a dia, mas esses alimentos são bem comuns, como salame, salsicha, presunto, né? Temperos industrializados também, ou quando a gente adiciona muito sal, né, nos nossos alimentos. A gente precisa evitar o consumo disso e a gente pode fazer a troca, por exemplo, por temperos naturais, como cebolinha, salsinha, né, sálvia. São temperos que vão dar gosto ao nosso alimento, né? Vão deixar saboroso de uma maneira mais saudável, né? Faz com que a gente pode reduzir esses embutidos, esses temperos industrializados. Também evitar alimentos ricos em açúcares adicionados, como bolachinhas recheadas, sorvetes, chocolates, balas, doces, aquele suco em pozinho também, né? Então, claro, em algum momento a gente vai comer esses alimentos, né? Mas a questão é que eles não podem ser a base da nossa alimentação, né? Não podem estar no nosso dia a dia. Não pode ter uma frequência, né, alta desses alimentos. Precisamos evitar ao máximo. E aí, né, pensando na síntese do que a gente está falando aqui, vamos reforçar 4 pontos, então, de hábitos para a prevenção e para o controle das doenças crônicas. Acompanhamento multiprofissional, né, acompanhamento de médicos, de nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas e tantos outros profissionais da saúde, né? Porque as doenças crônicas a gente viu, né, que elas são contínuas, então elas vão acometer diversas áreas da vida, né, do indivíduo. Então a gente precisa estar sempre acompanhando, ver qual é a melhor forma para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e uma vida mais saudável. Exercícios físicos que são essenciais, então, para fazer a queima dessas gorduras, desses nutrientes que a gente está ingerindo. Também é muito bom pela nossa saúde mental e física, né? Libera endorfina, a sensação de felicidade, de prazer, né? É muito importante fazer exercícios físicos. Fortalece também o nosso sistema imunológico, né? Evitar ultraprocessados por todos esses motivos que a gente comentou aqui: excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de gordura, a gente precisa evitar. E priorizar os in naturas, né? Frutas, vegetais, legumes, né? Todas essas vitaminas que a gente precisa priorizar na nossa dieta. E aí, se encaminhando então para o fim, vamos reforçar, né, pontos essenciais desse encontro, que é uma alimentação saudável, ela é sinônimo de saúde e de qualidade de vida. Desde o início a gente viu que todas essas doenças crônicas, elas passam pela alimentação, não tem como fugir, né? Então ela é essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida.
Praticar atividades físicas é muito importante, né, para o nosso estilo de vida, para um estilo de vida saudável, né? Também por esses benefícios que a gente comentou do exercício físico. E ter um acompanhamento com profissionais da área da saúde e realizar os exames, então, frequentes é muito importante, né, para o controle da tua saúde. Porque a doença crônica, de novo, é uma doença contínua, né? Longa, duradoura. Então a gente precisa estar sempre acompanhando os resultados, né? Ver como está sendo, né? Ali hipertensão, controlar os valores, controlar o peso, né? A glicemia, para que a gente possa ter uma maior qualidade de vida, né? E não agravar esses quadros e evitar também. Então, no encontro de hoje era isso. Eu agradeço vocês pela atenção, né? E relembro que qualquer dúvida que surgir, coloca lá no grupo, né? O grupo é para isso, para essa interação. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, e aí a gente vai conversando, vai surgindo mais. E aí, gostaria de relembrar também, né, de novo, que o nosso último encontro será dia 27, ele será presencial, né? E vamos estar lá esperando a presença de todos vocês para a gente conversar mais um pouquinho e finalizar essas atividades das oficinas, então. Agradeço a todos, uma boa semana.